Vamos agora a mais uma parte da aula. Nesse caso, vamos falar aqui das permissões. Permissões RWX, até porque temos aqui duas formas diferentes, não é, de mudar as permissões. Tem o que eu chamo de permissões base, que é voltado a RWX, e depois temos permissões em lista, que é usando ACL. Mas esse do ACL vamos ver na próxima etapa. Primeiro, precisamos entender como que funciona isso das bases, isso das permissões primárias. Então vamos ver, estou aqui em documentos, no meu computador, ok? Dentro de documentos, tenho aqui já um ficheiro e um diretório, mas eu vou remover aqui tudo. Pronto, já removi tudo só para começar isso aqui de novo. Então vamos lá outra vez. Fiz uma listagem no meu diretório de documentos, não tenho aqui nada. E vou criar aqui um documento com o nome aluno.txt e vou criar também um diretório com o nome alunos. Pronto. Então temos aqui agora um ficheiro com o nome aluno.txt e um diretório, uma pasta com o nome alunos. Mas o que acontece? Não fiz nada ainda aqui. O ficheiro está vazio, ou o arquivo está vazio, e o diretório ou a pasta também está vazio. Mas se eu fizer aqui, e aqui também tem uma grande diferença, inclusive eu tenho em algum lugar aqui uma lista dos comandos base, que é o que eu chamo os comandos para quem está começando a trabalhar com terminal, não é? Que é muito importante saber. O ls é um deles, são os comandos que mais usamos. Por exemplo, se eu fizer o ls é uma listagem, se eu fizer com "-l" ou "-l", é uma listagem que tem mais detalhes, mostra mais coisas ali no terminal. Deixa eu só aumentar aqui um pouco essa fonte para ficar no espaço total. Deixar aqui 17, tá ótimo. Pronto, então o ls-l ele mostra mais informações, como podem ver aqui no início tem as permissões, temos o proprietário, a quem pertence esse ficheiro ou esse diretório, temos o grupo, a qual pertence o ficheiro ou o diretório, e depois o nome do ficheiro ou do diretório. E também tem uma outra opção que é ls-a, mostra ficheiros ocultos, que não estão visíveis no sistema, e geralmente um ficheiro ou diretório oculto no Linux é o que leva ponto no início do nome. Então, se o nome for ponto aluno, é um ficheiro oculto. E tem uma outra opção também muito usada que é o LH. O H é de humano, portanto ele vai mostrar aqui o tamanho em capas, megas, gigas e etc. Portanto, aqui temos as permissões. E as permissões é isso aqui que tem no início. Ó, do diretório alunos, por exemplo. Essas daqui são as permissões. E como sabemos o que é isso e como vamos alterar isso? Na verdade, para alterar, primeiro tem que saber o que é. E para fazer o que é, vamos aqui ao meu bloco de notas. Deixa eu escrever aqui. Permissões. E vou escrever aqui, vou passar para cá aquelas permissões. Portanto, ali no início, D, RWX, RWX, R-X, vou copiar só as partes mais importantes. Portanto, depois tenho aqui o proprietário, ali está o nome da conta, o professor, e o grupo é o mesmo. Depois eu explico também o porquê que às vezes acontece isso. Então, o professor, proprietário e grupo. E o ficheiro que está embaixo, ou melhor, tenho também que juntar aqui o nome do ficheiro, não é? Do diretório nesse caso. Alunos. E embaixo temos traço, RW traço, RW traço, R traço traço.
Aqui permanece o professor como proprietário, o professor como grupo, e o nome do ficheiro é aluno.txt. Agora vamos então entender isso. Primeira coisa que precisamos fazer para entender essas permissões é o que eu digo sempre para os meus alunos, é fazer o seguinte: dividir em colunas. Vejam só, temos aqui no início esse monte de RWX, mas é só fazer isso aqui, ó. Primeiro dígito, isola ele, ok? Agora vamos de 3 em 3, ó, separa aqui 3 e separa aqui mais 3. Pronto. Veja só como vai ficar mais fácil agora. E outra, eu posso também colocar aqui o significado desse RWX. Então, R é permissão de leitura, o W, permissão de escrita, e o X é permissão de execução. Ok? Então, temos aqui ler, escrever e executar. Pronto, são as 3 permissões que temos aqui. Agora, essas permissões são atribuídas a quem? Aí é que começa aquela parte do processo de divisão, né? O primeiro, esse primeiro dígito que temos aqui é correspondente ao tipo. Ok? Então, qual é o tipo que eu tenho ali? Significa o quê? Isso é um ficheiro, é um arquivo, é um diretório, uma pasta. Isso é um link simbólico. Link simbólico é como se fosse um atalho. Portanto, o que é isso? E geralmente os mais usados são esses 3. Se for traço, é um ficheiro. Se for D, é um diretório. E se for L, é um link simbólico. Vou colocar só um link, já dá para entender. Só que desses 3, os mais usados é ficheiro ou diretório. Portanto, ali em cima temos o que? O primeiro é um diretório, porque tem um D ali no início, e o segundo é um ficheiro. Pronto. Agora vamos à segunda coluna. RWX. Essas próximas 3 são correspondentes ao dono do ficheiro, o proprietário. Depois, os próximos 3 ao grupo, do ficheiro ou do diretório. E o último, se não pertencer ao grupo e não for o proprietário, são permissões de outros. Então são essas 3 colunas que temos aqui. Vamos pegar aqui um exemplo, um desses 2. Deixa me ver aqui qual. Vou pegar ali o segundo, que é o ficheiro. Ok? Portanto, vou fazer aqui uma divisão e vou colocar aqui esse exemplo que temos ali do ficheiro. Vou copiar aqui para baixo, portanto é traço, RW traço, RW traço, R traço traço. Ok? E agora fazemos o que? Aquela tal divisão, como já começamos. Ó, dividir isso aqui em colunas. E já sei que essa primeira coluna é o tipo, é um ficheiro. Depois a segunda é o proprietário. Eu vou colocar aqui da seguinte maneira: proprietário como user, porque vai ser importante essa primeira letra que vamos usar aqui. Vai ser user. O próximo é o grupo. Então tá ali, ó. Destaque na primeira letra. E depois outros. Também destaque na primeira letra. Vamos usar já essas letras aí. Pronto. O que isso significa? Significa que
o proprietário, o professor, ele tem permissões de leitura e escrita e não tem permissões de execução. Quando está o traço ali é negação, ele não tem. O grupo é quem? O grupo é o professor, é o que está ali em cima na sequência. Que permissões tem esse grupo? Leitura e escrita. E não tem execução também. Agora, e se aparecer aqui uma conta de utilizador com o nome aluno? Esse aluno vai ter permissões. Que permissões que ele vai ter? Vai ter apenas leitura, porque ele vai pertencer aqui a outros, a não ser que ele faça parte do grupo o professor. Então a permissão dessa conta que não consta aqui é só leitura, não vai ter escrita nem execução. E é assim que funciona essa divisão das permissões aqui. Ok, já entendi. Então significa que o proprietário tem leitura e escrita, o grupo leitura e escrita e outros só leitura. Mas e aí, como é que eu faço para mudar essas permissões? Vamos supor que eu quero que o proprietário tenha também execução, porque ele precisa executar um documento e não consegue. Executar um script, por exemplo, ou uma instalação qualquer. Não tem permissões, precisa do X. Aí temos um comando, que já devem ter ouvido falar sobre isso, que é o comando chmod, que é change mod, é usado para mudar as permissões. E podemos usar esse comando de duas formas: com letras ou números. Ah, mas como que usa com letras ou com números? Agora eu estou confuso. É o seguinte, tem o mais fácil, que geralmente para quem está no início, o mais fácil é trabalhar com letras. E depois, com a prática, números acaba ficando mais fácil. Mas como que é isso das letras? Veja só. Vou digitar aqui o comando. chmod. Vamos supor que eu quero acrescentar o X ao proprietário. O exemplo que eu disse agora há pouco. Então eu vou fazer o quê? Primeiro eu vou identificar a coluna que eu quero fazer essa alteração. Então a coluna vai ser o U, que é de user. Então, qual coluna eu quero fazer alteração? Quero fazer alteração na coluna U. O que eu quero fazer? Acrescentar uma permissão. Então, é o mais X, que é a permissão que eu quero acrescentar. Pronto, é só fazer isso e depois o nome do ficheiro ou diretório. Nesse caso, depois é aluno.txt. E ok, o proprietário fica com a permissão X. Daí fica RWX ali em cima. Ok, e se eu quero mudar dois ao mesmo tempo? Então, faço chmod, U mais X, que é o que eu já tinha colocado, vírgula, e posso colocar agora uma outra permissão. Permissão de outra coluna, ok? Porque se for a mesma coluna, eu posso aproveitar ali a mesma letra. Então, o que eu quero fazer? Quero remover a escrita do grupo. Então, eu faço G ou G do grupo menos a letra da escrita e depois o nome do ficheiro. Dessa forma ele faz o quê? Ele vai acrescentar o X em U, que é user, proprietário, e vai remover o W, que é de escrita, do grupo. Dessa forma é que funciona. Então assim eu consigo fazer alteração rápida com as letras. Então a letra é mais fácil nesse sentido, para quem está começando. E um exemplo aqui com o outro seria a mesma coisa, é só usar aqui o O, menos ou mais, é dessa forma. U é GO, que é identificar a coluna, mais ou menos, se é adicionar ou remover a permissão, e depois qual permissão eu vou acrescentar ou qual permissão eu vou remover. Dessa forma é que fazemos ali nas letras. Agora em números, como fazemos isso em números? Números também não é difícil, é só questão de praticar e já vai entender logo como isso é feito. Mas primeiro tem que entender aqui uma conta. Conta simples. É uma conversão de octal, mas eu costumo falar isso de binário para decimal e decimal para binário.
costuma resultar melhor, os alunos pegam melhor esse tipo de conta dessa forma. É o seguinte, eu falo assim, ó, lembra quando fazemos a conversão de decimal para binário, binário para decimal, temos aquela tabela que é 1, 2, 4, 8, 16, 32 e assim por diante. Ok, vamos usar aqui os três primeiros. 1, 2 e 4, somente esses aqui. E fazemos aqui uma tabela com eles, ó, dessa forma. Pronto, e como que esses números vão me ajudar aqui a entender as permissões? Deixa eu mover isso aqui mais para o canto. É o seguinte, já devem ter visto, por exemplo, na internet, chmod 764 e o nome do documento, o nome do pacote, o nome qualquer. 764. Mas o que é esse 7, o que é esse 6, esse 4 e por que eles mudam a permissão e que permissão vai ter? É o seguinte, pensam comigo. Que permissões temos? Temos leitura, escrita e execução. RWX. É só preencher aquela tabela. RWX. Ok, agora vejam aqui como é fácil isso. Que combinação eu tenho que fazer para ter o número 7? Ó, tenho que usar o 4, usar o 2, usar o 1, não é? 4 mais 2 mais 1, 7. RWX significa que eu tenho as três permissões ativadas, então o 7 significa RWX. E o 6 quer dizer o quê? É só olhar aqui para essa tabela. O 6 é 4 mais 2, certo? Então eu não uso o último. 4 mais 2. Ok, 4 mais 2. Então é RW. Então, grupo, o 6 no caso, RW. E o 4 é o quê? O 4 é só o primeiro. Então, ó, 1, 0, 0. Usei apenas o primeiro, que é o R. Então, esse aqui seria o 4. E é dessa forma que fazemos a letra. O número, no caso. Mas o que acontece? Para quem está no começo, é mais fácil a letra. Mas o número, quem já tem um pouco mais de prática, acha mais fácil porque usa sempre a mesma combinação. É claro, aí vocês vão entender que é perigoso aqueles tutoriais que vocês encontram na internet e está escrito assim. Ah, não funciona? Faça o seguinte. chmod 777 e o nome do documento. Ou pior ainda, nome do diretório. Daí muda a permissão de tudo que tem lá dentro também, se for com "-r", inclusive de recursivo. O que é 777? Permissão total naquelas três colunas que vimos agora. Pronto, isso é uma falha gravíssima de segurança, não deve ser assim. O proprietário tudo bem, pode ter permissões máximas. O grupo, leitura e escrita, no máximo também, execução raramente o grupo precisa. Agora, outros, o máximo que outros pode ter é leitura. E às vezes nem isso. Porque outros é quem? Você não sabe quem é outros. Se não for o proprietário e não for o grupo, é outros. E se não sabia que era... E se não conhecia isso do 777, agora já sabe o que significa isso. Dar permissões totais a todos. Portanto, cuidado ao fazer isso. Mas pronto, agora voltando aqui aos números. São 3 números, certo? E o que significa isso? Que cada número é correspondente a uma das colunas. O número 7 é a coluna do proprietário, o número 6, coluna do grupo, e o número 4, coluna de outros. Então eu acabo alterando ali as permissões dos 3. E faz sempre assim, altera os 3 ao mesmo tempo. Aí, por exemplo, um caso prático, eu preciso acrescentar o X no proprietário, como fizemos ali em cima. Com números, eu tenho que colocar um número para cada um. No nosso exemplo ali de cima, seria como? Ó, tenho R, deixa eu fazer isso aqui outra vez. Temos RW traço, RW traço, R traço traço. E eu preciso acrescentar o X aqui.
Então, como que ficaria isso? Aqui ficaria 7, aqui 6 e aqui 4. 7, 6, 4. Ok? Ah, não entendi muito bem. É só colocar aqui de 3 em 3 naquela tabela que fizemos ali ao lado e vai ver que a soma dos números ali em cima vai dar exatamente o que está aqui. Isso significa que temos uma quantidade limitada de possibilidades. Não é? As possibilidades ali vão o quê? De 0 a 7. De 0 a 7. Onde temos aqui 0, que é nenhuma permissão. Número 1 é apenas execução. Número 2 é apenas escrita. Número 3 é a soma de escrita com execução. Número 4 é só leitura. Número 5 é leitura mais execução. Número 6 é leitura mais escrita. E número 7 é tudo. Leitura, escrita e execução. Então são essas as possibilidades que temos. Por isso é que fala que é em octal, porque é de 0 a 7. E pronto. 7, 6, 4. Mudei ali as permissões. Ah, mas eu vi aqui um comando que é feito o seguinte. chmod 64 e depois o nome do ficheiro. O que isso vai fazer? Quando eu tenho só dois números, ele começa a aplicar da direita para a esquerda. Significa que o 4 vai ser outros e o 6 vai ser o grupo. Ok? Nesse caso ele não vai aplicar as permissões no proprietário, fica sem permissões. E se eu colocar apenas um número, 4 por exemplo, ele vai aplicar apenas em outros. E os outros dois ficam sem permissões. Deu para entender um pouco mais sobre o que é permissão e como fazemos para alterar essas permissões? Depois, gostaria de um feedback de vocês, se gostaram dessa explicação, se mudariam alguma coisa. Vou só mostrar aqui no terminal esse exemplo, já que temos aqui esses dois documentos, né? Temos aqui o ficheiro e o diretório. Por exemplo, vou acrescentar o X usando as letras. Então veja só, chmod U mais X e depois faço aqui aluno.txt. Ó, veja que agora, ó, olha aqui, o documento não tinha o X no proprietário, agora já tem. Então eu acrescentei o X ali. E aqui também tem um ponto muito interessante. Na internet vocês encontram imensos tutoriais. E quando diz respeito a dar permissões de execução, geralmente está assim, ó. Mais X e o nome do ficheiro. O que isso significa? Quando eu não identifico qual coluna eu vou alterar as permissões, ele altera de todas as três colunas. Então, mais X vai acrescentar o X no proprietário, no grupo e em outros, em todos eles. Ok? Tem também esse diferencial aí, tinha esquecido de colocar ali no documento. Um outro exemplo, deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. O chmod 4, que foi o último que eu falei. Veja só, se eu colocar apenas um número, olha o que ele faz. Deixou o 4 apenas em outros. E nos outros ele tirou tudo, não deixou com permissões. Agora se eu colocar aqui chmod 64 aluno.txt, veja só, ele já acrescentou aqui permissões em grupo, o 6 e o 4 em outros. E se eu fizer 764, que é o que já tínhamos, né, com a permissão de execução, ó, agora voltou ao normal. O proprietário tem RWX, o grupo tem RW, que é só leitura e escrita, e outro só leitura. Pronto, agora vocês já começam a identificar mais fácil, com o tempo é mais rápido e fácil fazer isso. Só de olhar para cá vocês já vão ver que isso aqui é permissão desse cara aqui, desse proprietário. A seguir, os outros três
permissão desse grupo aqui, e outros é a permissão de quem não for o proprietário e não pertencer a esse grupo. Ok? Espero que tenha ficado mais fácil entender as permissões depois desse vídeo. E se tiverem alguma sugestão ou algum comentário, por favor, diga para que possa ajudar aqui nas próximas explicações.